O assunto da nossa última aula é Jesus no Velho Testamento. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Vamos ler em conjunto esse texto da Palavra de Deus. João 5, 39. Comigo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meus irmãos, primeiramente, a nossa apreciação, a presença dos nossos irmãos em vários locais, inclusive no exterior, onde os irmãos tiveram que chegar bem cedo, 5 horas da manhã, e eu creio que até 4 horas da manhã, para essa primeira aula aqui. E eles vieram. Não somente isso, mas os irmãos de Brasília, que saíram da cidade, lá do centro da cidade, para um deslocamento que precisa ser feito pelo menos com 1 hora de transporte, por aí assim. E alguns outros até mais distantes. Mas os irmãos estão lá. E nós glorificamos ao Senhor pela presença dos irmãos. Também os de Recife, de Maceió. Então, um motivo de glorificação ao Senhor pela vida desses irmãos, pelo interesse deles, pela obra, no aprendizado, no conhecimento da doutrina. Também lá de Juiz de Fora, juntamente com o pastor que está lá, com o pastor Zé Renato. Vamos tentar falar desse assunto que é muito importante para nós, porque, na verdade, a Bíblia, a partir do momento que nós fomos descobrindo esse projeto, essa obra, ela se tornou algo diferente, porque é esse algo diferente que nos municia com as revelações. Se alguém pegar o Velho Testamento, na letra, ele vai ficar confuso. Por quê? Porque o Velho Testamento fala de pessoas, homens, de todos os tipos de homens, todo tipo de gente está aqui no Velho Testamento. Pessoas que agiram corretamente, em parte, pessoas que mostraram a sua face, obedientes, desobedientes, todo tipo de gente. E nós vamos encontrar aqui na Bíblia gente da pior espécie, pior até do que nós aqui. Acho meio duvidoso, mas tem. Mas, quando nós abrimos a Bíblia, depois de conhecer a obra, o clamor pelo sangue de Jesus, depois que o Senhor nos mostrou o que tinha, o que era a Bíblia para nós entendemos que a Bíblia fala de pessoas, homens que agradaram a Deus e homens que desagradaram a Deus. Fala de um projeto de Deus e fala do projeto do homem, inclusive o projeto da própria religião. Quando se abre a Bíblia de um modo geral, nós vamos encontrar um livro que fala de uma vida, aponta para uma vida eterna. Fala da vida eterna, fala da eternidade, fala do projeto de Deus enviar Jesus, então fala da fé, fala de tudo isso que, na verdade, é uma expressão de vida que vai se completar lá na eternidade. Então, Bíblia, palavra da vida. Por outro lado, para nós, a Bíblia se abriu de outra forma. Bíblia,
palavra viva. É diferente de palavra da vida. A palavra da vida é estática. A palavra viva é dinâmica. Então, quando você abre o texto da palavra, há uma diferença assim. Toda a escritura divinamente inspirada, se ela não está inspirada, se o Espírito Santo não está para te inspirar, ali era só letra. Ela só aponta para uma vida eterna, mas você não entende essa vida eterna. Vou voltar ao texto. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para corrigir, para redarguir, para ensinar ao homem de Deus para que ele seja perfeito e possa fazer a perfeita vontade de Deus. Outro aspecto da Bíblia. A palavra de Deus é útil para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela separa a junta de medula, ela separa, então, agora é uma palavra viva. Você agora entendeu uma palavra viva. Como é que a Bíblia, quando é que ela é palavra viva? Quando ela explode, quando ela opera numa forma explosiva. Vamos um exemplo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Eu posso dizer assim, haja luz e houve luz. Eu posso dizer, haja luz. Tudo bem. Não aconteceu nada. Mas, quando Deus diz, haja luz, houve uma explosão. Então, o fenômeno aconteceu. Então, a Bíblia é um livro diferente, porque ela está, para uns, ela é estática, para outros, ela está realizando um fenômeno. Então, ela é o fenômeno, porque Jesus é a palavra. Então, quando Deus, o Pai, quis se manifestar ao mundo na criação, ele usou Jesus. Disse Deus, Jesus era o verbo estava presente. Quando você fala verbo, você não está falando categoria gramatical. Você está falando toda a soma, né? Tudo aquilo que envolve o verbo, toda a fenomenologia do verbo, toda a ação do verbo. Não é simplesmente uma categoria gramatical, algo que está estático. Mas quando você ouve a palavra, quando a palavra vem, por exemplo, você abre a palavra, em Cantares, e a revelação está ali. O que aconteceu na verdade? Houve uma explosão. Você não chegou ao capítulo 4 ainda, né, Gilson? Não. Os irmãos vão ver como isso acontece quando a eternidade intervém na igreja através da palavra. Como ela se torna viva. O que é diferente da teologia, que é racional, que é estática, que é apenas concepção humana. É alguém que está querendo definir Deus, não é? É o teólogo, é o doutor em teologia, é o doutor em divindade, que eu não sei nem o que é isso, para explicar que Deus é bonzinho, que Deus errou em algumas coisas, mas Ele está perdoado. Meus irmãos, a obra do Espírito, a característica dela é conhecer Jesus, não na letra, mas na revelação. Quando então se abre a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, existe um mistério. Esse mistério entra linearmente em toda a Bíblia. Quer dizer, ele começa no Gênesis. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Aquele que disse, haja luz. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É bíblico. Hebreus, Evangelho de João. Então, mas um verbo que não era simplesmente a sabedoria de Deus, mas um verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Então, há uma ação que não é algo,
um desenho, que não é uma história, mas que é uma vida que age no meio do povo de Deus. A religião se incumbiu de transformar Jesus como o ressurreto, Jesus como a vida eterna, ela conseguiu transformar como um dono de religião. Aquele que está apático, aquele que não está vendo nada, aquele que está sentado, está todo mundo do lado fazendo o que quer, ele não sabe de nada, ele é capaz de dizer também, não sei o que está acontecendo do meu lado. Isso é próprio da religião. É próprio da religião. Mas Jesus não é isso, não. E nós conhecemos Jesus, e os irmãos, já na primeira aula, no primeiro período, no principiante, já viram que para nós a figura de Jesus é totalmente diferente da que o mundo tem. A figura de Jesus que o mundo tem é do falso Cristo. É uma fotografia dele, barbudo, né? Olhos olhando para arregalados de cocaína, olhando para o universo. E o camarada faz questão de botar aquele cabelo comprido. É a figura do falso Cristo. Vejam só, para nós, Jesus não é nada disso. Jesus é dos excluídos. Ele precisa da esmola. Ele é o próprio mendigo. Não existe isso para nós. Por isso que o louvor ao Senhor é diferente. Por isso que a reunião é diferente. Por isso que a glorificação é diferente. Porque nós entendemos um Senhor que está glorificado. O Senhor que tomou o seu lugar. Ele esteve na terra, morreu, ressuscitou, sofreu, o mais indigno, mas ele não é essa a posição dele lá na eternidade. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, julgando vivos e mortos. E a oração sacerdotal, ele se dirige ao Pai dizendo assim: Pai, glorifica-me com a glória que tu me destes, antes que os mundos fossem criados. Quem já leu esse texto na palavra de Deus? Quem já leu? Pode levantar a mãozinha que eu quero saber. Já leu? Vejam só quantas pessoas não estão lendo a Bíblia, né? Então nós temos um conjunto aqui. O irmão chegou e disse: olha, irmãos, nós vamos aqui estudar o Evangelho de João, o capítulo 22 do Evangelho de João. Perfeitamente. Aí todo mundo, no outro dia, ele chegou. Quantos estudaram o Evangelho de João, capítulo 22? Quase todo mundo levantou a mão. Então, vejam só, eu vou falar sobre a mentira, porque não existe capítulo 22 no Evangelho de João. Bom, né? Nem disso, né? Vamos voltar aqui? Então Jesus, e está todo mundo rindo, sabe por quê? Porque eu não sabia que o Evangelho de João também está no mesmo time, só não mentiu, né? Que também não teve folga hoje aqui para contar uma mentira. Mas de qualquer maneira, vamos continuar. Nós estamos mostrando a diferença que existe no culto. As pessoas têm o centro do culto, dinheiro. O centro do culto é a prosperidade das pessoas, o centro do culto. Para nós não, o centro do culto é Jesus. Se ele quiser te dar o dinheiro, está tudo bem. Se ele quiser te abençoar, e se você precisa, e ele sabe que você precisa, é para a glória do nome dele, ele vai te dar. Não vai ter necessidade, né? O centro do culto, ele vai fazer tudo, como está fazendo. Eu não vi as revelações que o Senhor deu a respeito dos nossos irmãos em outros lugares. Mas hoje nós estamos entendendo um corpo e nós somos dependentes uns dos outros, porque eu não sei se veio de lá de fora, dons para cá, veio também. Então os irmãos estão vendo como é que o que é corpo é uma coisa totalmente diferente. Algo diferente. Eu chego aqui, o Senhor me revelou que tem aqui, tem 30 pessoas aqui precisando de um problema de coluna.
Tá tudo bem, não tem nada a reparar. Então eu sou o dono eu sou o show, eu sou o dono do show. A outra coisa é um grupo de pastores aqui, lá fora, onde eles estiverem, passando os dons para cá. E nós passando para eles. Então, um grupo é corpo, é diferente. Então vem um dom. Às vezes estamos reunidos, vem um dom. Ah, uma mulher, assim, espera aí. É isso só? Não. Aí outros, não, essa pessoa tem 30 e tantos anos, tem 2 filhos. Aí o outro diz, o esposo está desempregado, saiu de casa hoje. Então veja aqui, o dom, ele nunca vem completo. O dom incompleto é um tiro no escuro. O dom completo, ele vem no corpo. Um tem uma parte, outro tem discernimento, outro, entendeu? Isso que o nosso povo precisa entender. Difícil, mas é problema de quem não quer entender. Cada um tem que lutar para entender isso. Então estamos falando aqui, à medida que nós temos um entendimento a respeito de Jesus glorificado, o culto é totalmente diferente. Não é um desfile de cantores. Não é o pagodão de Cristo que vai resolver o problema nosso. Nem os cantores da lua. Não é isso. Eles têm seu lugar, estão servindo ao Senhor, estão cantando, eles têm voz boa, alegram o culto, está tudo muito bem. Mas eles não são a pessoa principal do culto, nem o pregador. O culto é um conjunto onde o Senhor está sendo glorificado. Por quê? Porque a eternidade está cuidando disso. E os anjos que estão lá na eternidade, eles descem para municiar a igreja, para esse louvor, para essa adoração. São os atos de justiça de Deus. É a ação de Deus na vida da igreja. É uma cura, é uma libertação. Então, e o Senhor não opera mais, porque o povo vai se acostumando e daqui a um pouco acha que Deus está na obrigação de fazer tudo. E alguns, sendo até usados, acham que eles mesmos, eles não são Jesus não, mas são parecidos com Jesus. Eles só têm uma diferença, eles são modernos e Jesus, né, é meio arcaico. O livro de Apocalipse nos apresenta a figura de Jesus, portanto, glorificado. Esse é o ápice do conhecimento bíblico a respeito de Jesus. Seus olhos como chamas de fogo, vestes talares, pés como latão reluzente. Então, é a figura de Jesus glorificado. Um Senhor que domina, é rei sobre todas as coisas, está sendo glorificado, voltou para a eternidade e ocupa a mesma função antes que os mundos fossem criados. Então Jesus não precisava de um papai aqui e uma mamãe aqui, porque ele é antes de todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação, quer dizer, ele é o primeiro de toda a criação. E nisso a religião vai se embolando, ela vai inventando coisas, e as pessoas vão ficando com pena de Jesus, coitado de Jesus, tadinho, aquelas coisas que todo mundo gosta de fazer, essa hipocrisia, entendeu? Que está na cara das pessoas já, que está no íntimo das pessoas, e que se esquecem que Jesus é o Senhor, é o Todo-Poderoso, Ele está na eternidade. Nós vamos mostrar aqui a figura de Jesus no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos as revelações. No Velho Testamento, Jesus está oculto. Ele está oculto, ele é um mistério que está no Velho Testamento. E ele se revela no Velho Testamento, aí que está o problema. Observe, para a religião é a letra. Então nós vamos guardar o sábado, porque está na Bíblia aqui o sábado. Olha, o sábado, nós guardamos muito mais do que sábado, porque Jesus é o nosso sábado, e nós descansamos todos os dias em Jesus, então não é. Para nós um sábado não tem significado, para o judeu tem, que não aceitou Jesus. Mas para quem diz que aceitou Jesus, não tem como aceitar sábado, porque sábado é questão de trabalho. Então você guarda, trabalha 6 dias, descansa 1, trabalha 6, hoje trabalha 5, descansa 2. Os muçulmanos trabalham 4, descansam 3, e assim por diante. Aqui no Brasil,
não sei. Então, 119 dias esse ano. E eu estou triste, porque eu estou sabendo que o ano que vem só vão ser 117. 119 esse aqui. Nós temos que chegar junto. Feriado, sem trabalho, no mínimo uns 200 dias. Aí quando chegar lá, eu vou morrer feliz, porque eu gosto de feriado. Sem contar as férias, hein, que o camarada também tem. Hein? Eu quero descontar das férias. A figura de Jesus, então, no Velho Testamento. Para o mundo, para a religião, Jesus é um religioso, né, que foi descoberto no Novo Testamento e que alguma coisa se falou a respeito dele no Velho Testamento, mas ninguém sabe onde é que ele está, nem ninguém viu. Não é isso, não. Todas as figuras do Velho Testamento apontam para Jesus. Então nós podemos ver aqui, pode passar rapidamente assim, não vamos passar bem depressa aqui. A representação de Jesus no Velho Testamento é através de símbolos, alegorias, tipologias, mas na verdade ele é um mistério, são mistérios, pode passar. Outras formas dele se revelar, como Criador. Então, na pessoa, ele mesmo, ele é a Trindade, ele faz parte da Trindade, ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. Os três são um só. E eles dizem, eu e o Pai somos um, porque eles estavam unidos pelo Espírito Santo que os unia. Então, como Redentor, profeta, sacerdote, rei e homem. Qual o elemento mais importante nesta figura aqui? É do homem. Interessante, né? Deus, o Pai, quis sempre, em todas as épocas, apontar a figura de Jesus diante do mundo como homem, o homem perfeito, o sofredor, varão de dores, experimentado em trabalho, o mais indigno dos homens, homem, levado à cruz do Calvário, crucificado, julgado como homem, crucificado, nasceu a figura de homem. Então, o Pai quis isso porque ele queria se identificar com o homem, para mostrar que Jesus foi o homem perfeito, porque em todos os momentos ele se apresentou obediente e fiel ao projeto de Deus. Ele não vacilou. Todos vacilaram, menos ele. Então ele é a figura perfeita, ele é o homem perfeito. Em que figuras? Quando se pega os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, aí você vai ver, Abraão errou, pecou, teve falhas, teve. Isaac, Jacó, todos tiveram falhas, mas eles somam a figura de Jesus. Se você pegar Abraão, você vai ver, em Abraão, quiser achar Jesus, você vai achar Jesus na história de Abraão. Porque ele é a fé, ele é o pai da fé. E Jesus é a própria fé. As caminhadas de Abraão, a jornada de Abraão, você vai ler a jornada de Abraão e você vai ver a figura de Jesus. Ora, enfaticamente como pai, ora como filho. Isaac nem se fala, é a figura completa de Jesus. Jacó, a figura de Jesus ali. Você vai ver os 12 filhos de Jacó, os patriarcas, os apóstolos. Então, e Jesus, ele está ali naquele meio. E nós vamos ver a figura de Jesus em Jacó, daqui mais um pouco, que é o homem, a figura mais importante. Cada personagem tem um pouco de Jesus. E é por isso que, às vezes, você abre o Velho Testamento e não consegue pregar no Velho Testamento. Por quê? Porque você não descobriu a figura de Jesus. Os irmãos querem ver a figura de Jesus simplesmente
Neemias foi reconstruir o templo. Estão lembrados? Diz assim: eu estive 3 dias em Jerusalém. Depois de 3 dias, é que ele foi reconstruir os muros. 3 dias fala de quê? Morte e ressurreição. Quando Moisés falou com Faraó, deixa-nos ir caminho de 3 dias. Podia ser de 4, podia ser de 2. Mas por que era de 3? Porque estava ligada à morte e ressurreição de Jesus. Porque se fosse 2 dias, Faraó pegava ele antes de passar pelo Mar Vermelho. Se fosse mais de 3 dias, não interessava, porque no 3º dia, eles tinham passado já o Mar Vermelho. A palavra, ela está eivada, o Velho Testamento está cheio. Só se você pegar 3 dias, está ali a figura de Jesus. Muito bem estampado no Velho Testamento. Os anjos, toda a manifestação de anjos no Velho Testamento, que é chamada teofania, que é, em certos momentos, é o próprio Senhor Jesus que está presente ali. É teofania. Quando estava Josué entrando em Jericó, estava em cima do muro, não é? Um varão. E assim, Josué perguntou: como é que é? Você é de lá ou é de cá? Você está de que lado? Aí ele disse assim: bom, não estou de lado nenhum, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Era Jesus. O pão de cevada que rodou o acampamento dos adversários ali, de Israel, é a figura de Jesus. Meus irmãos, o Velho Testamento, então, ele tem segredos. O grande mistério é Jesus. Por isso que nós não entendemos que religião de Velho Testamento para nós não funciona. É uma mistura, é uma heresia. Quando você diz que quem salva é o pai porque ele é mais velho do que o filho. E quando a palavra diz que o pai só aceita o verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador é o que o adora em espírito e em verdade. Então, se ele não tem Jesus, não tem Espírito. Não tem Espírito Santo. Então, não há verdade na adoração daqueles que só adoram os testemunhos de Jeová. O Velho Testamento, qual é o grande problema da idolatria hoje, desse cristianismo da idólatra aí? É que ele pegou as figuras do Velho Testamento. Então, a missa é uma reedição do sacrifício de Jesus, e não sei mais o que, as vestes talares, sacerdotais, o incenso, a campanha, tudo aquilo tinha no Velho Testamento. Só que, no Velho Testamento, havia o culto sem a idolatria, e aqui o culto é idólatra. Então, ele desviou a fé, entrou para outro lado, para a idolatria. Onde é que vai se reunir tudo isso? Na razão, no material, no social. Então tem um grupo que é crente, mas é social. Não vai ficar lá para o socialismo, não tem jeito. Porque ele crê no socialismo. Ele está crendo no socialismo. Não é que ele não deve ajudar as pessoas, pelo contrário, ele deve ajudar muito mais. Mas o coração dele está naquilo. Ele se inteirou com uma ideologia política, onde ele elegeu um líder, e ele não abdica daquilo. Vamos voltar aqui então. Vamos até lá. A figura do Redentor é a figura aqui. Em todas elas, nós vamos encontrar o homem Jesus, aqui, no Velho Testamento. A tipologia, em nomes, Abel, Enoque, foram tipos de Jesus. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão. Jesus está embutido. Quando Sansão pegou o leão e abriu o leão e matou o leão, ele estava falando da figura de Jesus. Ele é a figura do Espírito Santo, que abriu o leão como se estivesse abrindo um carneiro, que não teve nem resistência. E depois, na morte do leão, o que saiu? O mel. Saiu o mel. Do comedor, saiu comida. Quer dizer, do leão, saiu comida. E do forte, saiu doçura.
É um enigma, está no Velho Testamento. Sabe quem tem a revelação desse enigma? Só a obra. Aí vem a pergunta, que enigma é esse? Ele deu num casamento, que naquela época fazia isso. Você trazia um enigma, as pessoas ficavam ali o tempo das bodas, que eram 7 dias. O casamento não era brincadeira não, porque fazia o casamento, o dono da casa tinha que arcar com 7 dias para a turma. A pessoa agora, hein? Aí diz assim, que coisa a mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. No começo é assim, e ao 3º dia começaram as bodas, com relação a Sansão. Ao 3º, depois da morte e ressurreição de Jesus. E ao 3º dia, Jesus foi, Caná da Galileia, morte e ressurreição. Depois da morte e ressurreição, a festa, as bodas. 7 dias, período da igreja, 7 tempos. E Jesus se revelando na última hora. Aí, na última hora, Sansão diz assim, vocês não vão entender o enigma, não, mas eu vou dar o enigma. Jesus é um enigma. Ele falou, não em Jesus. Eu vou dizer o enigma. Do comedor, saiu comida. E do forte, saiu doçura. Que coisa há mais forte do que o leão, mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. Nem eles entenderam e nem o evangelho de hoje entendeu. E nós temos entendido. Não há nada mais forte do que a ressurreição de Jesus e nada mais doce do que a sua morte. Então a Bíblia revelada, o Velho Testamento revelado, não tem lugar para fazer religião. Não tem lugar. E hoje, essas misturas que você vê, Jeová, e Sabatismo e Mórmon, tudo é uma mistura onde bota Jesus, é heresia. São doutrinas heréticas. Ah, mas é uma pessoa, aceitou Jesus. Ele aceitou, mas é o que diz Paulo, começou no Espírito e terminou na carne. Da graça tendes caído, vós que vos justificais pela lei. Então, meus irmãos, a coisa, ó insensato Gálatas, porque os da Galácia aceitaram Jesus, depois começaram a botar as coisas da lei. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar sábado. E Paulo diz assim, ó insensato Gálatas, quem vos incitou a sair do Espírito? Eu estranho que vocês começaram no Espírito, estão terminando na carne. O sabatista não gosta do livro de Gálatas. Quase me queimei. Voltando. Na tipologia, então, nós temos tudo isso. Vamos passar mais alguma coisa. Aí nós encontramos agora rei, profeta, sacerdote e homem. Então, rei Davi. Jesus foi a tipologia Davi, símbolo do rei. Davi pecou, pecou. Mas Jesus é a figura, Davi é a figura de Jesus naquilo que ele não pecou. Como rei, como apacentador, como ungido do Senhor, sensível às coisas do Senhor, aquele que entendeu o que era pecado, porque o Velho Testamento não tinha pecado, não existia aquela noção de rei que pecou porque casou, porque tinha mais de uma mulher, não tinha isso. Já no Novo Testamento, Jesus fala, né, a coisa diferente. Marido de uma só mulher, então está decidida a coisa sob o aspecto cristão. Então, como Davi, como rei, ele foi profeta também. Quando é que profetizou Davi? Em que ocasião? Quem sabe aqui? Quais foram as profecias de Davi? Em que ocasiões Davi profetizou? Quem sabe, só levanta a mão. Lá de Brasília. Quem sabe lá em Brasília, pode levantar a mão. Lá em Juiz de Fora, pode levantar a mão. Só quero ver a mão levantar, estou vendo? Se vocês virem, me avisem. Os salmos, todos os salmos praticamente foram proféticos. Disse o Senhor ao meu Senhor: levanta-te, por-te-ei como escabelo dos meus pés. Outro, o Senhor é o meu pastor. Que Senhor é esse? 1000 anos antes de Jesus, ele não conheceu Jesus, mas ele
era profeta, ele profetizou a respeito de Jesus. O Senhor é o meu pastor, o Senhor Jesus. Nada me faltará. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. Então, Jesus é o descanso da alma. Verdes pastos, ele está falando o quê? Pasto é pão, verde é vida, pão da vida. Jesus, eu sou o pão da vida. Deitar-me faz, guia-me pelas veredas da justiça. Vereda fala de quê? Caminho. Jesus é o caminho. Justiça é o quê? Verdade. Não existe justiça sem verdade, não existe verdade sem justiça. Então Jesus, agora você sabe, ele profetizou a respeito do caminho, ele profetizou a respeito da eternidade, daqueles que vão caminhar nessa vida e que seu destino está sendo reservado na eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala de tudo aquilo. O Salmo 23 fala do destino da alma, do destino do homem. Todos os momentos, quando ele profetiza, quando ele fala da grandiosidade de Deus, seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos tornaram a terra seca. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, o sol e a lua que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem, Jesus, para que o visites, profetizando. Todos os salmos. E às vezes o pastor fica naquela luta, catando um versículo, e vai aqui no livro de Clarice, aqui pega as bobagens que tem ali, e começa a ler e querer. Não é assim. Revelação é revelação. A igreja de hoje não se alimenta de argumentos, nem de história. A igreja, nem de folclore, a igreja se alimenta hoje da revelação. Os irmãos estão vendo, numa simples aula, quantas mensagens. Os irmãos imaginam aqui, quantas mensagens podem ser tiradas aqui dessa simples aula? Quantas? Hein? Já disse aquilo que o brasileiro todo diz, um monte. É isso aí. Então ele foi profeta, ele foi sacerdote quando? Quando foi Davi foi sacerdote? Qual era a função do sacerdote? Era se interpor entre Deus e o homem. Quando Deus mandou ferir os filhos de Israel, porque Davi fez uma coisa errada, contou os filhos de Israel. E Deus não queria aquilo. Ele feriu. Ele se interpôs e disse, olha, Senhor, caia sobre mim a culpa de todos eles. Todos aqueles. Ele se interpôs como sacerdote na figura de Jesus. Perdoa o povo. Eu sou o culpado. Jesus fez culpado por nós. Ele foi ao Calvário porque ele levou os nossos pecados. E ele entrou, ele morreu dando brado de morte, porque ele entrou no Santíssimo, levando os nossos pecados. Então a figura de Davi, veja como é que se interam as coisas. Ele é rei, mas e é homem. Quando é que ele era homem? Homem. Ele sentia como homem as lutas do homem. Então ele dizia assim, cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, mas o Senhor, clamei ao Senhor e Ele me livrou. E ele dizia, os meus joelhos estão trêmulos de jejuar, faço nadar o meu leito todo dia. Chorava. Quando ele pecou, quando ele sentiu o peso do pecado, foi o profeta que foi falar com ele. Ele não tinha mais sossego. Como homem, ele viu filha morrer ali. A morte, deitou-se no chão, se vestiu de saco de cinza, não comia, não falava com ninguém. E daí um pouco, dias ali, 2, 3 dias, não sei muito bem, me recordo, quantos dias ele esteve esperando a morte da filha ali. Os irmãos que sabem, tem, hein? 7 dias, né? Muito bem, está vendo? Os professores estão aí, né? Falar uma bobagem aqui é perigoso, hein? 7 dias ele chorou. E quando ele viu a conversa de que a criança tinha morrido, que era o fruto do pecado dele, ele disse assim, levantou-se, eu já sei. Agora, lavou o rosto, comeu,
tudo que eu podia fazer eu fiz. Foi orar por ela, e agora ela não virá mais para mim, mas eu irei para ela. Mostrando a eternidade, entendeu? A figura de Davi, dava para a gente ficar aqui a manhã toda falando sobre Davi, né? Como homem. Profeta, figura de Samuel. Samuel é a figura do profeta. Figura de Jesus. Jesus é a figura do rei. E aqui nós vemos a semelhança do profeta Samuel. Desde cedo foi tirado, tomado para o ministério, e aquele homem notável. Foi rei porque foi juiz, governou o povo de Israel. Foi sacerdote porque ele intercede pelo povo, pelo rei, ele vai diante de Deus. E foi o homem Samuel. Samuel chegou quando o Senhor falou assim: vou disciplinar Saul. Samuel chorou. Samuel disse: não faça isso. O Senhor disse: não me peças sobre isso. Não se meta com isso. O problema é meu, não é você. Você está sentindo, está chorando, mas era o homem. Ele amava o rei, ele amava Saul, ele tinha sido ungido por ele. Então o sofrimento dele como homem, em várias ocasiões, o homem Samuel, a figura de Jesus. Vejam como se inteira tudo. Era profeta, mas olha, primariamente ele foi rei, sacerdote, homem, porque a profecia, ela está ligada com tudo isso, com o reino, com a eternidade, com o homem. É um envolvimento só. Eu não vou tratar disso porque os irmãos depois vão ver em cada aspecto a riqueza. Sacerdote, Melquisedeque. Profeta, quando foi que ele foi profeta? Melquisedeque. Quando ofereceu pão e vinho. Profetizando a respeito de quê? Do sacrifício de Jesus, da ceia, pão e vinho. Rei, foi rei de Jerusalém. E homem, essa figura que todos conhecem na Bíblia, no Gênesis. Por último, meus irmãos, José. Então vamos encontrar aqui a figura de José como homem, mas na figura de homem, ele se inteira mais, ele se adapta mais, ele é mais compreensível ou compreendido quando você coloca Jesus na figura de José ou José na tipologia de Jesus. Então vamos encontrar José profeta. Quando José foi profeta? Em que situação? Em várias situações. Quando profetizou a respeito dos seus irmãos, a respeito daqueles que se iam dobrar diante dele, os molhos de trigo que estavam se dobrando. Então, e foi por isso que ele foi morto, foi vendido, por causa da profecia. Ele era profeta. Sacerdote. Quando foi que ele foi sacerdote? Quando ele foi levado para o Egito, em benefício dos seus próprios irmãos. Quando ele agiu em benefício dos seus próprios irmãos, para que seus irmãos não morressem de fome, para que ele pudesse atender à necessidade dos seus irmãos, que até haviam o traído. E rei, quando ele esteve como primeiro no governo do faraó no Egito. Meus irmãos, mas o que é muito importante aqui na figura do homem é o processo, é o projeto aqui de salvação. Isso é que é mais importante. A figura de José entra na história bíblica como o profeta da salvação, como aquele que profetizou a respeito da salvação em Jesus, o homem, Jesus, e o profeta que se interpôs, que veio para salvar, que veio para operar como homem. Nós vamos encontrar José vendido pelos seus irmãos, levado para o calabouço, solto depois de um sonho que ele interpretou, o sonho de Faraó.
não tinha quem interpretasse, e ele interpretou, estava lá no calabouço, e já tinha entregado um discernimento e um sonho a respeito do copeiro e do padeiro, e foi por isso que Faraó mandou chamá-lo. E o sonho que o Faraó teve incomodou muito, porque veio um sonho da parte do Senhor, onde o Egito ia passar 7 anos de fartura e 7 anos de seca e de fome. E quando ele chegou diante de Faraó, as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, aquela história que todas as pessoas, muitos já conhecem. Agora, ele foi diante de Faraó e Faraó o colocou como comandante de todas as coisas. Ele trabalhou, mandou preparar a terra, ensilou, colocou nos celeiros toda a colheita, preparando para a fome que viria 7 anos depois. A fome chegou a Canaã. E José estava ali, exatamente José estava ali, para defender os seus irmãos. Deus mandou ele ali para defender os seus irmãos. Todo o sofrimento dele, toda a luta dele, foi para defender seus irmãos. E quando os irmãos dele chegaram para buscar alimento, faltou comida lá em Canaã, Jacó falou, vai buscar no Egito, nós sabemos que há comida lá. José estava de frente logo para eles. Chegaram, turma toda, aquela turma, gente boa. José conheceu eles logo. E eles não conheceram José, nunca podiam imaginar. Meus irmãos, o homem não tem uma ideia do que é Jesus. Ele não tem consciência nenhuma a respeito de Jesus. Ele não tem consciência nenhuma do projeto de Jesus na vida dele. O homem vive de religião, e a religião é quem diz, é quem toma conta da alma dele. E ele está muito enganado, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você pode entregar o cofre da sua casa, o cheque do Banco do Brasil, o cartão para todo mundo no meio da rua, mas olha, a sua alma, você não pode dar para terceiros gerenciarem, não. Você é que vai cuidar disso. A derrota hoje do mundo é essa, é que as pessoas vivem de religião, então elas acham que a religião tem tudo para resolver. Morreu, joga aguinha. Está para morrer, uma velhinha acesa. E está não sei mais o quê, passou na frente e faz assim, e sai igual um índio e vai embora. Então eles pensam, foi de madrugada, foi meio de buscar, foi de madrugada, ele foi de madrugada, porque ele precisava arranjar um casamento, ele foi de madrugada porque precisava passar no vestibular, ele foi de madrugada, precisava passar no concurso, porque precisava do empréstimo no banco. As pessoas confundem muito uma obra do Espírito com essa religião que anda por aí, imitando tudo. Imitando sem uma experiência com Deus. Jesus, para esse povo, está morto. Jesus existe, mas não é Jesus ressuscitado, não. Para nós é diferente. Nós cremos em Jesus, está vivo, está ressurreto, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que nós queremos. Está operando, está agindo, porque sem Ele nós sabemos, essa obra não existiria. José recebe os irmãos. E a primeira pergunta de José foi, o que é? Vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram espiar a terra. Camaradas ficaram assim, não, meu senhor, nós não viemos espiar a terra. Nós somos de Canaã e viemos comprar alimento aqui. E José esperou e tal, mandou eles entrarem, depois perguntou, e vocês aí, vocês têm pai, qualquer coisa desse? Nós temos um pai. Ficou lá. Quantos vocês são? Nós somos 11 e um já não existe mais. Éramos 12. Um já não existe. E era o José, que eles tinham vendido na caravana de ismaelitas. Não, perfeitamente. Então, vocês podem entrar. Eles entraram. Ele fez a pergunta, o pai está vivo? Ele gosta de velho, hein? O velho está vivo. Mas olha, vocês vão embora, mas aqui vai ficar um refém. Eu quero saber se vocês estão falando a verdade. Eles não entenderam nada. Pegaram
as sacolas com alimento, ficou Simeão refém. Eu quero conhecer o irmão lá, o de vocês que vocês falam, que ficou lá, o Benjamim, ou lá, aquele último lá. Aí quando eles voltaram para Canaã, que viram o dinheiro na boca das sacolas, esse cidadão vai nos criar problema. Simeão ficou. E Jacó ouviu a conversa toda, disse, o homem nos tratou mal. E é reclamação sempre. Deus sempre, né, nunca é bom. Deus não faz tudo o que as pessoas querem. E, assim, Jesus é só para a hora da necessidade. Se esqueceram de Simeão. Eles eram muito amigos, se esqueceram de Simeão. Ninguém queria mais voltar para... Aí veio a fome outra vez. Ninguém busca o Senhor. Ninguém pensa aqui que é crente porque você é bonzinho, não. Ninguém aqui é bonzinho porque é crente, não. Está vendo? Você é crente porque necessidade. Pela luta que você passou lá fora, apanhou um bocado lá. Está entendendo? E veio tomar um descanso. Alguns vêm no descanso e vão voltar outra vez para lá, para apanhar mais. Mas as pessoas pensam que a salvação é uma obrigação de Deus. O Senhor está na disposição, Ele fez tudo, José fez tudo. E Deus usou José como homem para livrar os seus servos, seus filhos. Chegou a fome outra vez. Não, ninguém vai, quem não vai, Jacó disse, não, vocês vão, mas tem que levar Benjamim. O homem lá falou que se não levar Benjamim, nada feito. Aí Jacó disse, já me desfilharam de um, já perdi um filho. Agora, Benjamim, olha, se Benjamim não voltar, os filhos de vocês vão morrer aqui. Hein? O negócio era olho por olho, dente por dente. O velho não era brincadeira também, não. Mas para tratar com aquela raça, tinha que ser assim mesmo. Foram embora. Aí Jacó disse, leva um presentezinho para ele, leva um queijinho aqui, alguma coisa e tal. O homem lá é difícil, hein? Os tratou muito mal, aí vieram todos desconfiados. Quando chegaram, José de frente outra vez. Ih, olha o homem aí. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. O pai que vocês disseram que tem, ainda está vivo? Eles disseram, está vivo. O pai está vivo. Esse é Benjamim? Esse é Benjamim. Ele levantou a mão, abençoou Benjamim, disse assim, Deus te abençoe, meu filho. Mandou que eles entrassem, tomassem banho, assentaram para a mesa e deu a porção maior do pão para Benjamim. Terminado ali, ele saiu e agora eles iam preparar a compra para levar de volta. Arrumaram tudo, as sacolas cheias, os animais prontos para a saída. Simeão, liberto. Vamos embora. Cedinho eles, pé na estrada. Agora, José, bye, hein? Nunca mais. O homem é assim. Ele no encontro com o Senhor, ele tem que deixar o pecado. Ele tem que reconhecer as suas falhas. E quando José falou com eles, duramente, eles conversaram na língua deles, que era a língua cananita. Eles conversaram, está vendo? Esse homem está nos tratando mal, sabe por quê? Porque nós fizemos aquela traição com aquele nosso irmão. E José estava ouvindo tudo. Porque José entendia o que eles falavam. Eles só não entendiam o que José falava. Jesus sabe de tudo que nós falamos. E nós nunca sabemos o que ele fala. Essa é a verdade. O pecador está sempre longe. Ele não quer ouvir a voz do Senhor. Ele quer o benefício, ele não quer. Ele quer ficar rico, ele quer o programa, ele quer não sei o quê. Ele nunca quer. Porque no encontro tem que haver um acerto de contas. No encontro do homem com Deus, ele tem que entender que ele foi o responsável pela cruz de Cristo. Que ele é o mesmo daqueles que estavam ali. Entendeu? Ele tem que escolher
Ou ele é o ladrão que pediu a Jesus para ser salvo, ou é o ladrão que queria que Jesus descesse para ajudar ele a continuar roubando aqui no mundo. Religião é assim, tem dois ladrões, um que quer a vida eterna, que somos nós, e outro que quer Jesus aqui no mundo, quer aqui para fazer em nome de Jesus tudo que não presta, roubar todo mundo, é o outro ladrão. Desce da cruz se você é Deus, desce e me tira daqui também, para nós fazermos um acordo aí. Religião é isso mesmo. E Jesus e José deixou que eles fossem. Lá pelo meio da estrada, estavam na maior felicidade, tudo certo. Aí eu vi um oficial de José, epa, para aí. O que houve? Ó, um de vocês aí carregou o copo de prata que o homem usa lá para beber. Não, senhor. Levantou, não, senhor. Olha aqui, nós somos gente boa, homens de bem, nós não matamos, nós não roubamos, não devemos nada a ninguém, nós somos gente finíssima. Mas vamos ver aqui se vocês são assim. E levantou-se Judá, que era o mais velho, se alguém tiver com um copo de prata, vai voltar, preso, pode levar de volta. Só que o copo de prata estava exatamente em Benjamim. E quando abriu, pronto, volta todo mundo. O que é que nós vamos fazer? Benjamim, o que você fez? Quando chegaram diante de José, aí José diz assim: vocês não sabem que um homem como eu adivinha? O chefe dele disse: você não sabe que José, esse homem, ele adivinha? Vocês não sabem disso? Aí Judá se dirigiu a ele, é a humilde súplica. Meus irmãos, nesse vai e vem do projeto de salvação, o homem pensa que ele recebeu os benefícios, ele pode ir embora, que assim, as coisas são assim, mas o penhor vai atrás, que é o copo de prata, que fala da redenção, fala do poder do sangue de Jesus, que acompanha o homem, mas o homem precisa ter consciência de que ele de fato é um necessitado, ele é um pecador, e ele não pode de forma nenhuma assumir o peso da redenção, que foi que levou Jesus à cruz do Calvário, vendido por 30 moedas de prata. Judá chegou e disse para José: olha, eu quero falar ao meu senhor. José permitiu que ele falasse. Quando nós viemos a primeira vez aqui, você nos perguntou se nós tínhamos um pai, e nós dissemos que tínhamos um pai. Você perguntou se nós éramos, quantos éramos? Nós dissemos que somos 11, um ficou com o velho lá, e outro já não existe. Você pediu que nós trouxéssemos o nosso irmão mais novo para saber se nós estávamos falando a verdade. Meus irmãos, nesse encontro, o mais novo é o novo nascimento. Tem que se apresentar diante de Jesus. Não existe salvação sem novo nascimento. Não existe cristianismo sem novo nascimento. Não existe se você não apresentar. Esse é o último nascido. Que era Benjamim, que era o irmão dele, que era o mais novo. Era tudo que ele queria ver. Porque, na verdade, o encontro seria o pai, lá, Jacó, o filho, José, e a figura agora, José, o filho, Jesus, e agora a figura do novo nascimento, aquele que tinha um copo de prata, que é símbolo do Espírito Santo. É o novo nascimento. Isso tinha que estar integrado na vida deles. E ele faz a súplica: agora, deixa-nos embora. Nós respondemos tudo. Se nós não formos de volta, o velho, nosso pai, vai morrer. Meus irmãos, a eternidade nos espera. Não é que o pai vai morrer, nós é que vamos morrer. Porque o pai está vivo, o pai está pronto para nos receber.
mas ele quer ver a figura do novo nascimento. Ele quer a experiência. E quando eles voltaram para a terra de Canaã, para Jacó, eles disseram: meu pai, nós temos uma notícia, é que o filho está vivo, ele não está morto. Jesus ressuscitou, é a nossa notícia. Nós temos que dizer ao mundo que Jesus está vivo. Jacó pensava que José estava morto, mas essa era a notícia. Vamos embora. Ele nos convidou agora para todos estarmos juntos. Vamos embora. Ele quer te ver. Ele quer estar ao teu lado. Ele já nos perdoou. E quando José encontrou-se com eles ali, que ele fez a súplica, aí José diz assim: eu sou José. Eles começaram, disse, bom, então agora nós estamos perdidos. Ele disse: não, vocês estão perdoados. Eu vim aqui, estou aqui para dar o sustento a vocês. Eu vim para cá para isso. Não fiquem preocupados. Vocês estão perdoados. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Jesus falou isso a Paulo no caminho de Damasco. Eu sou Jesus. Você está me perseguindo, está perseguindo a minha igreja, mas eu sou Jesus. Meus irmãos, José se apresenta na figura de Jesus. E ele profetiza a respeito de seus ossos. Diz: quando vocês voltarem para Canaã, leve os meus ossos para lá. Sabem por quê? Porque os ossos seriam a estrutura da igreja que ia nascer depois, através de Jesus. Meus irmãos, que profecia maravilhosa! Que Bíblia é essa? Que mistérios são esses que estão aqui na palavra? Que o mundo não conhece, que a religião está longe disso, que às vezes os púlpitos estão longe disso, às vezes até nós temos a dificuldade até dos nossos irmãos, alguns que acham que sabem tudo, nem vêm a seminário porque acham que sabem tudo, e não tem uma palavra de definição, muitas vezes, em certas circunstâncias, para dizer ao mundo que aí está: eu sou Jesus, eu sou José. Vocês vão embora e voltem, porque na casa do Pai há muitas moradas. Vem para cá. Meus irmãos, eles não entendiam uma coisa: que José estava ressurreto. Foi difícil para eles entenderem que era José. Foi difícil entender tudo aquilo. Não era para eles aquilo. O homem é assim. Mas o desejo nessa hora o pedido era esse: deixa-nos embora, o Pai está nos esperando. Deixa subir a casa do Pai, não nos impeça. Nós já mostramos tudo que nós somos, nós sabemos, nós já mostramos tudo. As nossas falhas, as nossas dificuldades, nós já mostramos tudo. Nós temos uns 11 irmãos, trouxemos esse, o Pai está vivo. A outra coisa que eles não sabiam é que José estava interessado no velho. Meus irmãos, o velho é o pai para muitas pessoas. E tudo que Jesus quer saber é se você ama o Pai. Porque a palavra de Jesus diz: tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. O Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Meus irmãos, a figura do Pai para nós é a figura mais importante, mas através de Jesus, através de... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meus irmãos, aí está um longo caminho, uma longa jornada, onde um dia as nossas lutas, nos assoberbaram. Onde um dia nós estávamos na estrada da vida, famintos, sem saber para quem apelar. E o Senhor nos acolheu. Vinde, benditos do meu Pai. O Senhor nos acolheu. Eu sou Jesus Nazareno. Eu sou Jesus revelado. Não há nada. Até ali tudo era oculto. Mas agora, cálice estava ali. Jacó estava lá, distante. José estava aqui. E o pecador ali. Esse confronto. E diz a palavra do Senhor que quando José se identificou, ele chorou e os irmãos choraram também, se abraçaram. E diz a palavra que o Egito tomou conhecimento daquele choro.
Meus irmãos, no encontro do homem com Deus, o mundo toma conhecimento desse projeto de salvação. Eu sempre conto uma experiência de uma mulher que nos procurou em determinada ocasião e ela tinha um problema. Era uma pessoa bem da sociedade, tinha curso superior, funcionária graduada, tinha uma filha, ela dizia que era até bem casada, mas ela tinha um problema, não chorava. Ela não chorava porque ela teve um trauma. O pai morreu, ela amava profundamente o pai. Eles eram amigos, e ele morreu num acidente, e ela viu o corpo do pai ali naquele acidente, não conseguiu chorar e não chorava. Os anos vieram e ela procurava alguma coisa para aliviar aquilo que era um peso que ela carregava. Ela nos procurou, alguém indicou, não, e marcamos uma hora, ela foi à nossa casa, sentou-se lá e contou a história. Eu disse para ela o seguinte: olha, senhora, eu posso orar pela senhora, mas nós vamos abrir, nós vamos aqui, vamos cantar um louvor, cantamos, um irmão estava lá com violão, cantou um corinho, tal, cantamos ali. Eu digo, vamos abrir a Bíblia, eu vou até lhe orientar, abre no meio da Bíblia, abre no meio da Bíblia, que o senhor vai te falar. Abri o meu texto, li, o outro irmão abriu o texto, leu. Quando ela abriu o texto, que ela leu a primeira palavra, ela desabou, começou a chorar, chorou, e não parava mais de chorar. Aí, eu disse, olha, você não vai levar uma mal, mas eu não posso parar. Não, a senhora não queria chorar, então chora à vontade, não tem problema. Eu estou feliz com isso, porque ela disse, pois é, nunca mais eu tinha chorado, e ficou um tempão chorando. No outro dia, de madrugada, me telefonou. Aí eu disse, meus outros, devia ser 5h30, 6 horas, não sei que hora, telefone. Alguém me chamou numa hora dessa? Era ela. Aí eu virei para minha esposa e disse assim, estou diante de um problema psíquico. Aí ela, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não quis esperar amanhecer o dia. Eu queria falar com o senhor que essa noite eu sonhei, eu tive um sonho, eu estou numa felicidade tão grande, assim, mas a senhora, ela contava toda a felicidade, assim, mas a senhora pode contar o sonho. Mas olha, estou numa alegria perfeitamente. A senhora conta o sonho. Aí ela disse, olha, eu sonhei com meu pai. Eu encontrava com meu pai. E meu pai estava jovem, e nós estávamos diante de uma campina. Eu via aquela relva, o vento, soprava ali, suave. Eu abraçava meu pai, ele me beijava, nós nos abraçávamos. Ele disse assim, e o senhor sabe de uma coisa? Eu acordei, e eu vou dizer uma coisa, meu pai está vivo. Você viu o que é a revelação, né? Olha, eu tenho certeza que meu pai está vivo. Mas ela falou assim, ela sabia que ele estava morto. Mas ela disse, meu pai está vivo. Maravilha, que coisa. O que o senhor diz? Eu digo, seu pai está vivo mesmo. Você descobriu que seu pai está vivo. Mas sabe quem é seu pai? O pai da eternidade. Foi aquele que te fez chorar hoje. É o seu amigo, é o seu companheiro. Porque ele não te abandonou e ele não vai te abandonar. E ocorreu um fato, ela disse assim, e o senhor sabe de mais uma coisa? Há uns 8 anos que eu procuro um objeto que eu emprestei a uma pessoa, mas um objeto de valia. Eu estou precisando, já há uns 2 ou 3 anos, eu não conseguia lembrar. E hoje, no sonho, eu sei onde está, já telefonei de madrugada para casa, é lá em Colatina, e eu daqui a um pouco estou indo para lá para buscar. Isso foi um sinal. Meus irmãos, o que Deus quer na nossa vida é saber se o Pai está vivo. E a pergunta, o Pai está vivo? Tá? Esse é Benjamim, é o que você tem, é o novo nascimento, você tem, novo nascimento tem. Ou você é só batizada? Estou te fazendo uma pergunta que é para todos que estão aqui. Você está batizado somente ou você tem novo nascimento? Você está diante do Senhor? Eu sou Jesus, a palavra de José, né? Eu sou José.
Estás perdoados. Deixa-nos subir agora à casa do Pai. Deus nos abençoe. De pé. Meu pecado resgatado foi na cruz o teu amor, e da morte triste sorte me livraste tu, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma visão. O Senhor mostrava no transcorrer da aula, o Senhor concedia uma visão, que o Senhor mostrava que nós estávamos diante de uma grande batalha. E chegavam aqui vários anjos, e eu vi a presença desses anjos em todos os locais em que nós estamos conectados. E eles traziam, a primeira coisa que eles nos davam era uma identidade nova. A segunda, uma espada, e podíamos ver que a espada era de ouro, e um cacho de uvas. E a nossa função era, ao enfrentar essa batalha, era promover a libertação de muitas pessoas que estavam aprisionadas. E quando nós fazíamos essa libertação, nós servíamos aquelas uvas para aquelas pessoas. Agora, sem esses três elementos, nós não podíamos entrar na batalha, porque se entrássemos, a pessoa que entrasse, ela era vencida. Era o quê? Vencida. Vencida. Ela era vencida, ela era derrotada. Agora, com a identidade nova, a espada de ouro e o cacho de uvas, nós éramos vitoriosos. Eu vi aqui no decorrer da aula, uma veste estava sendo construída por anjos em cada um de nós. E aquelas vestes eram feitas com linho fino. E era feita no nosso corpo. Com agulha, com o linho. E a veste já vinha com uma medida pré-determinada. Ela não era de acordo com o nosso corpo, mas ela era de acordo com o corpo de Cristo. E eu vi aqui, em determinados momentos, e o anjo não tinha acordo não, ele dava o ponto, e havia alguns irmãos que tinham uma sobra, né? Sobrava carne, e os irmãos se encolhiam e diziam assim para o anjo, espera um pouco, e dizia assim, olha, não há tempo para esperar, não há tempo para esperar, mas eu estou um pouquinho mais gordinho, disse, não, mas você vai sair desse seminário com a medida correta. E uma oração começou a ser feita. E a primeira oração que era feita assim, Senhor, abençoa a minha vida espiritual no corpo. E eu vi aqui o molde acertando. Aí tinha uns irmãos que tinham um acerto para fazer na família. Outros na vida profissional. E outros era na mente, no entendimento de obra. E eu vi que quando esses irmãos dobravam os seus joelhos e oravam e choravam nos pés do Senhor, a veste estava pronta. E a visão passava.
Mas o anjo dizia assim: não há tempo a perder, não há tempo a perder. Estende, Senhor, a tua mão de poder sobre o teu povo, no regresso para os seus lares, as conduções, cobre com o sangue de Jesus, dá os livramentos, abençoa os lares, as igrejas. O teu povo tem intercedido nesses dias, Senhor Deus, pela situação do país, do nosso povo, do exterior. Senhor Deus, o teu nome tem sido glorificado em tudo. Nós te adoramos, Senhor, porque tu nos tens dado vitórias em tantas coisas. E tu continuarás abençoando o teu povo. E agora dizemos em teu nome, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces, eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, eu tenho uma pequena palavra ainda para acrescentar. O ano passado, nós estávamos com um problema na Itália. Estávamos tentando registrar as nossas igrejas aproximadamente nesse período, mês de outubro ou setembro, por aí assim. E foi nessa oportunidade, nessa época. E as igrejas lá foram fechadas pela Polícia Federal da Itália. Nós temos quantos grupos lá? Mais ou menos uns 30, né? Uns 30 grupos, fechados todos. Os irmãos muito tristes, não sabiam o que fazer. Nós aqui intercedimos pela obra no exterior, estão lembrados, irmãos, que esse mês da intercessão pela obra no exterior. E, de repente, aqui vieram 2 deputados federais da Itália. E eles conheceram um nosso irmão aqui, que é deputado estadual. Conheceram lá na Itália, jogou futebol, aquela coisa toda, está tudo certo. E eles tinham estima a ele, procuraram até o interesse no governo, algumas coisas, ele encaminhou. E lá pelas tantas, eles queriam fazer uma fé, uma farra, aquelas coisas. Aí o irmão disse: não, eu sou crente, eu sou convertido e tal. Ah, você é crente? De que igreja? Nós somos da igreja Maranata, eu sou da igreja Maranata. Ah, Maranata? Mas essa igreja não tem lá na Itália, não. Ele disse: não, tem sim e tal. E ficou por ali, acabou. Antes deles viajarem, ele parece que esse irmão levou esses deputados federais numa das nossas igrejas. Assistiram um culto. No outro dia eles telefonaram para esse irmão. Olha, o que é que a sua igreja está precisando lá na Itália? Ele não sabia que tinha um problema lá. Ele disse: não, vou telefonar lá para o presbitério. Telefonar para o presbitério. Aí nós avisamos: olha, nós estamos com um problema. As igrejas estão fechadas, a Polícia Federal fechou as nossas igrejas lá por falta de documentação. E os irmãos terem ideia, agora estão começando a receber da França há 4 anos. Comunidade europeia, aquela dificuldade toda de estabelecer. Eles ligaram para lá, aí ele falou: olha, nós estamos com as igrejas fechadas. Eles ligaram para o primeiro-ministro da Itália, que desse ordem à Polícia Federal. Eles mandaram abrir as nossas igrejas imediatamente. Eles disseram o seguinte: a Itália precisa conhecer esse povo. Essa igreja é uma igreja séria. E a Itália precisa de uma igreja dessa aí. Vocês mandem abrir. No outro dia, a polícia deu ordem para abrir os nossos templos. E eles voltaram para a Itália. E com 15 dias, a porta estava aberta e a igreja registrada. Meus irmãos, quando nós falamos isso, as pessoas dizem assim: mas vocês não falaram isso com ninguém? Não é testemunho porque foi um deputado, então é perigoso falar de deputado porque ele é político. Porque... Não existe isso. Nós estamos falando aqui de uma bênção e nós somos gratos aos nossos irmãos que agem em favor desta obra. Eu não posso fazer tudo. Eu não posso atender todos os eventos, eu não posso atender todas as necessidades dos meus irmãos. A obra não precisa de pensar: nós vamos eleger o político para ele defender a igreja, não precisa disso. Mas aqueles que trabalham
para nós, por nós, eles são reconhecidos por nós, e nós temos obrigação, como servos do Senhor e como corpo. Hoje, existe uma globalização, as coisas não caminham isoladamente. Então, política é pecado. É pecado? Sim, Jesus, quer dizer que Maria e José, quando vieram lá para Belém, né, para se alistar, por ordem de quem? Por ordem do Império Romano. Eles foram atender o alistamento, grávida do jeito que não tinha avião para Maria vir para lá, não. Então vejam só, se for lá para um lugar, lá para uma estalagem, mas foram cumprir o decreto da parte de César Augusto, que estava oprimindo a eles aí. Na casa de Nero havia uns santos, viu? Na casa de Nero havia uns santos. Paulo escreve aos Filipenses dizendo, aos santos que estão na casa de Nero, os Césares, os que perseguiram a igreja, e muitos servos de Deus deviam estar ali limpando o sangue dos escudos daqueles que feriram os nossos irmãos lá. Nós temos que entender as coisas sem radicalizar. Nós somos servos de Deus, não estou pedindo voto para ninguém, não preciso, ninguém vai me cobrar nada, porque eu não preciso de voto de ninguém. Agora, os nossos irmãos estão sendo assistidos, têm que ser reconhecidos, devem ser reconhecidos. Você foi atendido por alguém te ajudou? Ajuda essa pessoa, não tem problema nenhum. Tem corrupção em todo canto. Onde é que não tem? A vida tem que ser honesta. Então nós estamos trazendo isso para os nossos irmãos, nós estamos vivendo um momento político, os irmãos vão consultar ao Senhor. A melhor coisa que se faz é consultar daquilo que você tem dúvida. Daquilo que você não tem dúvida, não tem dúvida. Todo mundo está definido, nós temos que ter uma identidade. Nós temos identidade. Nós não podemos simplesmente atender um ébrio, um ladrão e jogar ele lá para cima, sabendo que depois ele pode até roubar. Mas nós conscientemente não podemos fazer isso. Eu não estou falando aqui de ninguém, não estou me referindo a ninguém. Doido, um cocaineiro, nós não podemos fazer isso. Lá em Vila Velha, né, tem um grupo de... então vou votar num doido que tem, eu nem sei se ele é doido, porque doido tem em todo canto e até aqui. Eu quero deixar essa palavra para os meus irmãos aqui. Nós não devemos ficar com esse medo. Não, o presbitério não aceita que pastor seja candidato, não aceita nem parente de pastor. Se ele chegar no púlpito e começar a fazer política dentro da igreja, ele está excluído. Está excluído. Agora, ele pode ajudar os seus irmãos, como ajuda o jovem, a profissão dele, como ajuda dele. A escolha dele, consultou o Senhor, ele é servo de Deus, ele vai fazer aquilo. Nós hoje somos 800 ou 1 milhão, ou 700, sei lá, 1000, amanhã são 7 milhões, 10 milhões, nós temos que ter um povo coeso, porque todo mundo está decidido na sua posição, e nós também estamos decididos na nossa posição. Qual é a posição? Não vamos governar o Brasil? Não estamos preocupados com isso. Vamos eleger para defender a igreja? Também não precisa, mas ajudar os nossos irmãos, pelo menos, nós temos que entender isso. Não, você não está atingido? Eu estou quando eu vejo uma menina lá em Vila Velha, como ficou lá 6 meses, estava 6 meses recebendo um remédio de 12 mil reais, gritando uma menina, perdendo os movimentos, perdendo a visão, tá entendendo? E corre para lá e corre para cá. Quem tem 12 mil reais para dar todo mês durante 6 meses? Mas, irmão, não tem como, não é verdade? Como esse outro que fez isso, ele foi usado pelo Senhor ou não foi? Foi levado para aquela posição e fez alguma coisa pelo Senhor. O ruim é quando nós nos envolvemos com esse tipo de coisa, com o partido tal. Não, nós não temos isso. Lá em Brasília os irmãos sabem quem eles vão escolher, aqui no Espírito Santo sabe quem vão, em Minas Gerais, em qualquer lugar. Mas nós temos que consultar ao Senhor. Nós não podemos, nossa posição tem que ser pesada diante do Senhor. Nós não podemos amanhã pegar, nos enfiar dentro de uma grade, fechar o cadeado e jogar a chave para o adversário tomar conta de nós. Meus irmãos, alguém por acaso está escandalizado aqui, porque eu falei isso? Pode se levantar. Não vai ir para lá para depois mandar e-mail para cá, não, hein? Com hipocrisia, não. Viu, seu mentiroso? Não vai fazer isso, não. Agora, veja aqui, nós estamos aqui, temos responsabilidade por um povo, e o Senhor me revelou, o Senhor me disse, que nós temos uma responsabilidade com o nosso povo na orientação das coisas. Para A, para B, para C, não importa. O pastor é o homem que deve estar atento a isso. Ele pode ter seus motivos. Agora,
dentro de igreja, pastor não sei o quê, nada disso. Nossos tempos estão isentos, mas você pode orientar A, B, C, e mais ainda, aqueles próprios irmãos que sabem ler e escrever, porque nós temos uma quantidade de semi-analfabetos. Você pegar, botar um irmão, uma irmãzinha de 60, 70 anos, que vai tremendo para um negócio daquele, está diante do secretário lá da urna, ela não sabe o que vai fazer, fica ruim, não fica? A gente vê o seu irmão nessa dificuldade, orienta ele, faz assim, faz assim, faz assim, entendeu? Pronto. O que é que foi? Um aqui está retrucando, mas ele é português. Então não se mete aqui conosco. Sim. Veja aqui, agora estou entendendo. Por causa da bênção da Itália, os documentos foram para a França e eles aceitaram, porque a Itália aceitou e a França, que não estava querendo aceitar. Irmãos, vamos embora, né? Passa a colinha e vamos embora. Sacolinha. Eu falei, não é colinha não.